Pessoal, segundo o levantamento do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, um dos hábitos que contribuem para a incidência do câncer de pulmão, traqueia e brônquios é o tabagismo, hein? Ou a exposição passiva ao tabaco. O cigarro é responsável por cerca de 85% dos casos diagnosticados. E quem parou de fumar recentemente também precisa se atentar, porque os riscos do tabaco se estendem em até 20 anos. Ele vende panelas pelas ruas da cidade, mas nunca anda só. O companheiro está logo ali, dentro da mala. O vício, você sabe, o vício é complicado. Só quem sabe que está dentro do vício. Mas com fé em Deus, nossa partida, nós saímos disso aí. Só depende de mim, primeiramente de Deus. Ela fuma desde menina. Hoje, senta-se sozinha no banco do calçadão. Já sentiu muitas vezes que a própria presença incomodava outras pessoas. Consegue parar de fumar? Não. É difícil? Difícil. Ele faz bem, acalma, o que acontece? É vício mesmo. Como é que é? Não, eu sei que incomoda, porque eu sou fumante e me incomoda jogar fumaça em mim, então eu sempre afasto das pessoas. E às vezes tudo isso começa numa besteira de jovem. A menina que vai junto com as outras. Você parou como? Determinação. Parou? Não quero mais, pronto. Foi uma fase besta, assim. Foi. Amizade, né? Amizade às vezes estraga a gente. Aí a gente pega e tem que tomar uma decisão. Você fica naquele ali ou não, né? O uso do tabaco passou a ser identificado como fator de risco para uma série de doenças a partir da década de 50. No Brasil, em 1970, começaram a surgir movimentos de controle do tabagismo, liderados por profissionais de saúde e sociedades médicas. E agora, o apelo é também para evitar o vapor, o cigarro eletrônico. Uma das mais de 4.500 substâncias que um único cigarro contém, a nicotina, interage com receptores neurais que liberam substâncias como dopamina, acetilcolina, serotonina e beta-endorfina, conferindo uma sensação de prazer imediato. Neste mês, a Anvisa decidiu por manter a proibição de cigarros eletrônicos no Brasil. A vedação, em vigor desde 2009, vai continuar em todo o país. Com a decisão, qualquer tipo de importação desse produto está proibida, inclusive para uso próprio. Segundo esta médica pneumologista, o vapor também tem nicotina. E a pegadinha mesmo, o pessoal tem caído da mesma forma, só que ele tem os malefícios, porque ele gera dependência da nicotina, ele vem com a nicotina com a concentração muito maior até do que o cigarro comum, então é bem comum os adolescentes eles estarem ficando dependentes dessa nicotina em pouco tempo de uso, 2 anos, já com dificuldade de parar de usar o vape, e com aquela ideia de que é só um vapor de água, não vai fazer mal, mas faz e faz muito mal. Então a gente tem uma doença chamada EVALI. Ele vem uma lesão pulmonar difusa, como evoluindo para uma fibrose pulmonar e que leva as pessoas para CTI, insuficiência respiratória, intubação, bem grave. Mais viciante que drogas como álcool, cocaína, crack e morfina. A nicotina atinge o cérebro em até 20 segundos, tempo bem mais rápido que o princípio ativo de qualquer outra droga. Assim, a probabilidade de um indivíduo se tornar dependente de nicotina é muito alta, com crise de abstinência bastante incômoda, que geralmente se inicia minutos depois do último trago. As grandes responsáveis pela dificuldade de um fumante interromper o uso do cigarro. Pois é, o cérebro tem fome de cigarro. Furou o pneu do carro. Ai, meu Deus do céu, tem que fumar para aliviar esse estresse, até chegar, bater, né? Então, isso aí a pessoa vai aprender a controlar. Então, ela vai ter que mudar o raciocínio. Opa, se eu fumar nesse momento, vai resolver o problema do carro? Não vai. Vai criar um outro problema. Então, tudo isso aí a pessoa vai ter que se trabalhar. Várias doenças que caminham junto com o tabagismo. A ansiedade é uma delas. A senhora quer parar? Eu tenho vontade, mas assim, ainda não encarei ainda um tratamento. Gás carbônico, monóxido de carbono, armônia, benzeno, tolueno, alcatrão, ácido fórmico, ácido acético, chumbo, cádmio,
zinco, níquel, dentre muitas outras substâncias, são encontradas no cigarro. São responsáveis pelo aumento dos riscos das pessoas desenvolver problemas de saúde, como câncer, doenças coronarianas e o enfisema pulmonar. Então aqui, esse modelinho, ele mostra ali como que é dentro então dos brônquios, né? Então o fumante, ele tem um aumento de secreção brônquica. Então esse aqui, por exemplo, é um brônquio. Um brônquio lá dentro, normal, ele é aberto e sem secreção, tá? Quando a pessoa tem uma bronquite crônica, seja causada pelo cigarro, ele tem um broncoespasmo, esse bronco é mais fechado e aumenta a produção de secreção. Então, como tem essa secreção aumentada, o que acontece? Vírus e bactérias vão grudar e fazer mais infecção, tá? É o pigarro? Isso aí É o pigarro. Pigarro. Então, por isso que o fumante ele tem uma chance maior de fazer uma pneumonia, de fazer uma infecção grave, por exemplo, por influenza ou por Covid, né? Por isso que eles se tornam um grupo de risco, porque eles têm essa predisposição a fechar o bronco e essa secreção aumentada, onde o vírus e a bactéria pode se espalhar. Esse aqui, por exemplo, é um raio de tórax onde a gente já tem algumas lesões nodulares sugestivas de metástase pulmonar. São então, vários são nódulos. vários nódulos, né? Então, isso aqui é quando já tem um câncer que está espalhando ali para o pulmão. Seu Edson, que hoje trabalha com serviço de manutenção, se voltasse 20 anos no tempo, estaria acendendo um cigarro a cada 15 minutos. Pois é, ele fumava 2 carteiras por dia, como se diz. Segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, os números têm diminuído. Até um tempo atrás, 1 em cada 3 pessoas fumavam. Hoje, segundo os últimos dados, 1 em cada 5 pessoas ainda tem o vício do tabagismo. Acendi um cigarro trabalhando e fumando. Como na época, mecânico, muitas pessoas trabalhavam e fumavam e também era um deles. Não tinha problema, né, de fumar na frente das outras? Não tinha. Naquela época não tinha área para fumante, era tudo liberado nos ônibus, para tudo quanto é lado fumava, então era mais tranquilo. Ele parou de fumar há mais de 20 anos. Hoje se orgulha dos filhos não serem fumantes. Na época, eles foram a maior preocupação. Quando começou a nascer meus filhos, comecei a ver que eles tinham problema respiratório. E muitas das vezes também eu sentia que meus filhos tinham assim, um desejo de fumar. Eu via que eles estavam indo no mesmo caminho que eu. Então eu comecei a me sentir incomodado. Porque já passei, não podia mais fumar dentro de casa, tinha que fumar para fora. Então já era mais um incômodo. Então eu comecei a ver que eu precisava parar de fumar. A efizema foi uma marca deixada na vida deste ex-fumante, que hoje ele nem se lembra que um dia teve esse vício. Nunca é tarde, não esperar uma lesão no pulmão, como eu tenho até hoje. Tempos atrás eu fiz uma raio-x do pulmão, a lesão continua lá. Só que ela parou, estacionou, ela não cresceu, ela continua lá. E eu acredito que ninguém precisa de uma lesão no pulmão para parar de fumar. E de repente, amanhã depois vê um filho, vê um neto fumando e você saber que você foi exemplo para ele. Porque a gente sabemos que os pais são os heróis dos filhos e os filhos se espelham muito nos pais. Então, se você tem uma postura bacana, você tem um exemplo legal, claro que seus filhos vão seguir o exemplo seu. Bom, bela dica, viu? E olha, beneficiários da Cacemes que estão em busca de uma vida mais saudável, sem cigarro, eles podem procurar especialistas entre a rede de credenciados da Caixa dos servidores. Tem um site, tá? Que é o cacemes.com.br ou pelo WhatsApp 67 3314 1010. 3314 1010. Reportagem já disponível no DD, tá? diariodigital.com.br. E olha, pessoal,